Eu recebi esse material por um canal anônimo, 3 semanas atrás. Uma pasta zipada, sem remetente. Dentro, 14 arquivos de vídeo, todos com nomes que não faziam sentido, letras e números misturados, e um único arquivo de texto que dizia apenas: você precisa entender o que aconteceu com ele antes que sumam os arquivos. Eu fiquei olhando para essa frase por um bom tempo, e a primeira coisa que fiz foi não abrir nada. Deixa eu te explicar quem era Lucas Mello, porque isso é importante para entender o que vem depois. Segundo o que descobri, e demorou semanas para montar esse quebra-cabeça, Lucas era um arquiteto freelancer, trabalhava de casa, não ia muito a eventos sociais, vizinhos descreviam ele como discreto, mas não estranho. Um vizinho de andar, que eu vou chamar de Marcos aqui, porque ele pediu anonimato, me disse uma coisa que não saiu mais da minha cabeça. Lucas me disse uma vez que estava documentando alguma coisa, que era importante, que se algo acontecesse com ele, as gravações iam explicar tudo. Algo aconteceu com Lucas. Em outubro do ano passado, ele desapareceu. Simplesmente sumiu. Sem nota, sem bilhete, sem publicação nas redes, simplesmente deixou de existir. Antes de continuar, preciso ser honesto com você sobre uma coisa. Eu não tenho como verificar 100% do que vou mostrar aqui. Pesquisei, cruzei informações, conversei com pessoas que conheciam Lucas direta ou indiretamente, mas parte do que existe nesses arquivos não tem explicação simples, e eu não vou fingir que tem. Isso não é um vídeo para te dar respostas, é um vídeo para te mostrar o que existe e deixar que você tire suas conclusões. O primeiro arquivo que abri foi o mais antigo, pela data de criação, 14 de março. Lucas aparecia sentado em frente a uma câmera de boa qualidade, iluminação profissional, fundo neutro. Parecia um setup de gravação planejado, não improvisado. Ele vestia uma camiseta preta, cabelo curto, expressão tranquila. Ele começou falando pausadamente. Em algum momento da gravação ele disse: estou documentando o que está acontecendo porque as pessoas precisam saber, não porque eu quero atenção. Porque se eu não registrar, ninguém vai acreditar depois. Eu ouvi isso 4 vezes. Cada vez que ouço, a frase significa uma coisa diferente. Mas antes de ir para o conteúdo dos arquivos em si, porque isso merece ser explicado com cuidado, deixa eu te contar o que descobri sobre a semana anterior ao desaparecimento. Marcos, o vizinho, me enviou prints de mensagens que trocou com Lucas. Nas últimas mensagens, enviadas 2 dias antes do desaparecimento, Lucas parecia agitado. Digitava frases que não completava. Em uma delas ele escreveu: eles sabem que tem os arquivos. E depois, nada mais. Marcos tentou ligar. Nenhuma resposta. Bateu na porta. Silêncio. Foi quando chamou o síndico. A porta estava destrancada. O apartamento vazio. A câmera ligada. Agora, antes de continuar, preciso de um segundo com você. Se você está achando que isso vai ter uma explicação simples e boba no final, pode ser que você esteja certo. Espero que esteja. Mas te peço que assista até o fim porque eu montei esse vídeo em ordem cronológica exatamente para que cada detalhe faça sentido quando você chegar no último arquivo. Se você ainda não se inscreveu no canal, esse é um bom momento, porque o que vem a seguir, o ato 2 dessa história, é onde as coisas começam a não fazer mais sentido. Certo, vamos aos arquivos. Quando organizei tudo por duração, do mais curto ao mais longo, uma sequência emergiu. Os vídeos mais curtos eram de março, os mais longos de setembro e outubro, os meses antes do desaparecimento. Parecia que quanto mais tempo passava, mais Lucas precisava falar. O arquivo número 2, que pela duração ficou na segunda posição, mostrava Lucas de pé, andando pelo apartamento enquanto falava. Ele citou um nome, uma empresa. Vou chamá-la aqui de empresa V, porque não tenho confirmação legal do envolvimento dela e não é meu objetivo fazer acusação direta, mas o nome aparece em 6 dos arquivos. Lucas dizia que a empresa V havia contratado ele para um projeto de design de espaços corporativos, um trabalho padrão aparentemente. Mas em algum momento, ele não deixa claro exatamente quando, ele encontrou algo que não deveria estar naquele projeto. O arquivo 3. Esse foi o que mais me perturbou esteticamente, antes mesmo do conteúdo. Lucas estava claramente sob tensão. Ele tinha olheiras profundas. A iluminação estava pior, como se ele tivesse trocado de câmera ou mudado o setup.
ele falava mais rápido. Em determinado trecho, parou no meio de uma frase, ficou olhando para fora do frame por quase 20 segundos e então voltou olhando diretamente para a câmera e disse: "Desculpa, achei que ouvi alguma coisa." O apartamento era dele, ele morava sozinho, eram 3 da manhã. O arquivo 4, esse é mais curto, apenas 8 minutos. Lucas está do lado de fora, parque público, dia. Câmera de mão, formato vertical, como se fosse algo rápido. Mas o que ele fala nesses 8 minutos talvez seja o trecho mais direto de toda a coleção. Ele fala sobre um documento interno que encontrou durante o projeto da empresa V. Não um documento de design, um documento que, segundo ele, descrevia a estrutura real de uso dos espaços que ele estava projetando. E ele diz uma frase que pausei e ouvi 10 vezes. Aquele espaço não era para funcionários, era para outra coisa. E quando eu perguntei para o meu contato na empresa, ele ficou pálido e disse que eu tinha assinado um NDA muito abrangente. Mas antes do arquivo 5, preciso compartilhar algo que descobri de forma independente, algo que não estava nos vídeos de Lucas, mas que corrobora parte do que ele dizia. Através de pesquisa em registros públicos de obras, encontrei o endereço que Lucas descreve vagamente em um dos arquivos. Não vou divulgar o endereço completo aqui por razões óbvias, mas o registro daquele espaço indicava uma finalidade que não batia com o que Lucas foi contratado para projetar. O registro era de uso misto, corporativo e residencial de longa permanência. Isso sozinho não provaria nada, exceto que a empresa V é registrada como empresa de eventos corporativos. Não tem nenhum braço residencial. Não havia razão nenhuma para aquele espaço ser classificado assim. Arquivo 5. Isso é o coração de tudo. Lucas está de volta ao setup inicial. Câmera fixa, iluminação decente, mas ele está usando uma camiseta diferente da que ele usava no vídeo anterior, gravado na mesma data segundo o metadado, o que sugere que ele se trocou entre uma gravação e outra. A porta estava destrancada. Detalhe pequeno, mas me incomodou. Tem certeza Nesse que não mandou pro Lucas P? descreve o documento que encontrou. Segundo ele, o documento era uma planilha de ocupação, com nomes, ou que pareciam ser nomes, alguns deles incompletos, outros substituídos por códigos numéricos. E ao lado de cada nome ou código, havia uma coluna chamada simplesmente status. Os valores dessa coluna variavam entre 3 termos: ativo, transitório e encerrado. Lucas passou boa parte do arquivo 5 tentando entender o que esses termos significavam no contexto de um espaço corporativo. E no final da gravação, depois de analisar as datas ao lado de cada status, chegou a uma conclusão que claramente o assustou. Se os números que estou vendo estiverem corretos, e eu preciso de mais tempo para confirmar, algumas das pessoas marcadas como encerrado nessa lista nunca foram reportadas como desaparecidas em nenhum registro público que consegui encontrar. É como se elas nunca tivessem existido de forma rastreável. Antes de continuar, e eu sei que estou pedindo muito da sua paciência aqui, quero que você perceba algo sobre como essa história está montada. Cada arquivo que Lucas gravou foi feito para ser encontrado. Ele não estava improvisando. Ele sabia que poderia desaparecer. E ainda assim continuou gravando. Continuou investigando, continuou documentando. Isso por si só me diz mais sobre o caráter de Lucas Mello do que qualquer declaração de vizinho ou colega de trabalho. Ele poderia ter parado, poderia ter jogado os arquivos fora e fingir que nunca tinha visto aquele documento. Não parou. Os arquivos 6, 7 e 8 cobrem um período de aproximadamente 3 semanas em agosto. Nesse período, Lucas começa a notar coisas ao redor do apartamento. Pequenas, insignificantes e isoladas, mas consistentes. Uma vez, alguém foi até o seu apartamento e tocou a campainha. Quando ele olhou pelo olho de mágico, não havia ninguém. A câmera do corredor, que ele instalou precisamente por causa dessas situações, capturou apenas uma sombra na extremidade do frame, saindo de cena antes de ser identificável. Em outra ocasião, encontrou seu carro com a porta desalinhada, não arrombada, não com sinais de violência, apenas levemente mal fechada, como se alguém tivesse entrado, olhado e saído sem querer deixar rastros óbvios. Mas deixou. Lucas comprou 2 cadeados adicionais para o apartamento e uma câmera nova. Arquivo 9. O que eu mencionei antes. O motivo pelo qual Lucas não parou.
Nesse arquivo, Lucas revela que não estava sozinho nessa investigação. Havia outra pessoa, alguém que ele conheceu de forma não planejada, que também tinha trabalhado de forma diferente com a empresa V e que havia encontrado inconsistências parecidas com as que Lucas estava investigando. Ele não diz o nome dessa pessoa, em nenhum momento, mas se refere a ela como P. P me disse que precisávamos de mais evidências antes de ir para a imprensa ou para a polícia, que sem evidências concretas, seria só a palavra de 2 freelancers contra uma empresa com advogados caros. Na última vez que Lucas menciona P no arquivo 11, 2 dias antes do desaparecimento, ele diz que P havia sumido do radar. Número fora de área. E-mail sem resposta. Aqui preciso pausar a narrativa dos arquivos para te dar uma informação que descobri durante a minha apuração. Algo que Lucas não sabia. Quando pesquisei o nome da empresa V em registros societários, encontrei algo interessante. A empresa passou por uma mudança de sócios 8 meses antes de contratar Lucas. Saiu um nome, entrou outro. O nome que saiu constava como sócio em outras 3 empresas diferentes, todas elas com algum histórico de processo trabalhista por retenção indevida de funcionários. Não estou dizendo que isso prova alguma coisa, mas é o tipo de detalhe que, colocado ao lado do que Lucas estava investigando, começa a formar um contorno que não parece coincidência. O que ficou? O arquivo 10 estava corrompido, mas corrompido de uma forma específica. Os primeiros 2 minutos e o último minuto eram ilegíveis. O meio, Eu recebi 8 esse minutos material de por um vídeo, canal estava anônimo. intacto. Nesses 8 minutos, Lucas não fala. Ele mostra. A câmera estava apontada para um monitor. No monitor, um documento aberto. Lucas percorria o documento lentamente, como se estivesse relendo. Eu tive que pausar frame por frame para capturar o máximo possível antes que a câmera saísse do monitor. O que conseguir ler, em fragmentos, incluía referências a datas, coordenadas geográficas e valores monetários. E uma seção com o título que aparecia repetidamente: Protocolo de saída. Não sei o que era o protocolo de saída, mas a seção era longa e havia nomes, ou fragmentos de nomes, ao lado de cada linha. Arquivo 11, antepenúltimo antes do desaparecimento, pela timeline que montei. Lucas está de costas para a câmera. Isso nunca tinha acontecido antes. Estava de pé olhando pela janela. Quando começou a falar, a voz estava diferente, mais baixa, não de medo, de cansaço. Sabe o que é legal? Acho que eu sei como isso vai terminar. E ainda assim não consigo parar, porque se eu parar, ninguém vai saber o que tem aqui. P sumiu. Não tenho como saber se ela está bem e eu tenho 14 arquivos que documentam tudo isso. Se algo acontecer comigo, esses arquivos precisam existir em algum lugar que não seja só no meu HD. Ele parou. Ficou olhando pela janela por quase 1 minuto. Vou mandar para alguém. Não sei quem ainda, mas alguém que não tenha medo de olhar. Arquivo 12. A câmera nova que Lucas instalou, aquela que eu mencionei antes, estava no quarto. Gravação de tempo real. 4 horas de material. Nas primeiras 3 horas e 43 minutos, nada. Lucas dormindo, quarto escuro, silêncio. Às 3h43 minutos, a porta do quarto se move. Não abre. Não há ninguém, mas o batente do quarto se move, como se tivesse sofrido pressão do lado de fora. Uma vez, Lucas não acorda. A câmera continua gravando. Às 4h21 minutos, o mesmo movimento, na mesma porta. Uma vez, de manhã, Lucas aparece acordando, olhando para a câmera, percebendo que ela gravou e então indo rever o material. Você pode ver ele assindo as imagens no próprio notebook. Pode ver o momento exato em que ele vê o que eu acabei de descrever. Ele assiste 3 vezes e depois fecha o notebook sem fazer nenhum comentário. Não gravou nenhum arquivo naquele dia. Arquivo 13. A penúltima gravação. Lucas está diferente, mais calmo do que em qualquer arquivo anterior. Paradoxalmente calmo. Setup impecável como no arquivo 1. Iluminação restaurada. Ele se arrumou. Estava com uma camisa social. E ele começou a falar de uma maneira que parece menos um depoimento e mais um encerramento. Se você está vendo isso, é porque eu consegui passar os arquivos para frente. Eu não te conheço, provavelmente não vai me conhecer, mas eu precisava que existisse alguém que soubesse o que tem aqui.
Eu não estou fazendo isso porque sou corajoso. Estou fazendo isso porque não tinha outra opção que eu pudesse viver junto. Há coisas que quando você vê, não dá mais para fingir que não viu. E eu não sou o tipo de pessoa que consegue fingir bem. Após isso, Lucas passou os últimos 8 minutos do arquivo 13 detalhando, de forma sistemática, os nomes parciais que conseguiu identificar na planilha do arquivo 5, as coordenadas do arquivo 10 e o que ele acreditava ser o próximo passo da investigação. Se ele não conseguisse concluir, era um manual. Para quem viesse depois, arquivo 14. O que não veio na pasta. Esse arquivo estava no cartão de memória da câmera que só soube da existência por causa de Marcos, que ficou com o equipamento quando o apartamento foi esvaziado. Levou meses para ele confiar o suficiente em mim para mandar o arquivo. O arquivo tem 5 minutos e 17 segundos. Não há Lucas nele. A câmera está ligada, apontada para a mesma cadeira em que ele sempre sentava. A cadeira está vazia. Ao fundo, o apartamento normal. Silêncio. Nos primeiros 2 minutos, nada. Apenas um ambiente. O barulho de fundo da rua, uma vez, algo que parece ser o vento batendo numa janela. No minuto 2:43, uma voz. Baixa. Difícil de identificar. Não é Lucas. Timbre diferente. Mais grave. E a voz diz apenas uma frase. Uma frase que eu vi 50 vezes tentando transcrever com certeza. Que finalmente transcrevi como já está feito. E depois disso, silêncio. Até o arquivo terminar. O que fazer com isso? Quero ser honesto com você agora, do jeito que fui honesto no começo. Não sei o que aconteceu com Lucas Mello. Não sei se ele está vivo. Não sei quem é P. E não sei se a empresa V tem qualquer responsabilidade real no desaparecimento dele. Ou se toda essa cadeia de eventos tem uma explicação mundana que eu simplesmente não encontrei ainda. O que eu sei é o seguinte: Lucas passou meses gravando sozinho para ninguém, na esperança de que algum dia entendesse o que ele estava vendo. E agora, você viu também. Não sei o que fazer com isso. Literalmente não sei. Enviei partes do material para 2 jornalistas investigativos. Nenhum respondeu. Tentei localizar qualquer registro público de Lucas. Há muito pouco. Isso me lembra de algo que um professor de jornalismo disse uma vez. As histórias mais importantes raramente chegam embrulhadas em evidências claras. Chegam em fragmentos. E cabe a quem encontrou os fragmentos decidir se vai juntar ou jogar fora. Desde que recebi esses arquivos, algumas coisas aconteceram comigo que vou compartilhar. Não para dramatizar, mas acho que você tem o direito de saber. 2 dias depois de começar a editar esse vídeo, recebi um e-mail de um endereço que não reconheci, sem texto. Apenas um arquivo em anexo, um áudio de 42 segundos. Ouvi uma vez, era silêncio.